Helena Matos, e bom dia. Sem mais demoras, o que revelam os casos protagonizados pelo ministro antigo diretor da PJ? Olha, o que revelam era aquilo que nós não esperávamos de alguma forma ver, não é? Nós tínhamos isto aqui muito diretamente em relação à própria PJ. Nós tínhamos sempre uma imagem quase sacrossanta da PJ, por um lado, de uma grande eficiência ou de uma muito razoável eficiência, e por outro lado também porque pela própria natureza da PJ, a PJ não tem contacto com a população direto e, portanto, não tem aquelas circunstâncias que muitas vezes que acontecem em todas as polícias, que têm um contacto direto com a população e portanto, acabam sempre por ter situações de abuso de poder, de falta dele, e, portanto, gera-se sempre aqui esta situação. A PJ não era nada disso, mas, de repente, é como se os casos Luís Neves, e eu digo casos no plural, porque são vários e de natureza completamente diferente, mas alguns expõem ou expuseram ou estão a expor-se. Agora a questão dos verbos, depois veremos se já os podemos usar no passado ou não, uma forma de atuar e de agir dentro e de decidir dentro da PJ, que de repente ficámos a pensar, mas isto afinal é assim, não é? Pronto. E portanto, talvez para começarmos a conversar sobre este assunto, tínhamos de fazer aqui um pequeno exercício. Para nós, habitualmente, polícia pensamos, PSP, pensamos na PJ e pensamos também na GNR, porque, por razões históricas, Portugal não é apenas o único país que tem uma polícia específica para as zonas não urbanas. Vou dizer isto assim de uma forma grosseira, do país. Isso prende-se com a própria história da própria GNR, um dos momentos mais terríveis da história de Portugal, que é aquele em que a GNR na prática era um corpo criado durante a República, e acaba a ter um papel terrível naquilo que é a Noite Sangrenta, e portanto depois era demasiado poderosa, e portanto quando uma polícia se torna demasiado poderosa, houve a forma de a esvaziar foi mandá-la para fora da cidade, nomeadamente para fora de Lisboa, mas tudo isso é história, mas em parte explica esta questão GNR, embora haja países, como é o caso da França, que também tem, e Portugal tem um modelo muito napoleónico, que também têm dos seus corpos de polícia, têm um também para as zonas não urbanas. Mas aqui, postas assim as coisas, nós pensamos habitualmente na PSP, não é? Pensamos na GNR, pensamos na PJ, mas a verdade é que, por razões da própria complexificação da vida e da vida económica e da vida dos países, houve a necessidade de criar outras forças de polícia / autoridade, porque aqui depois as palavras podem querer dizer, o facto de eu usar polícia pode não corresponder exatamente àquilo de que estamos a falar, mas, por exemplo, houve uma força de autoridade que ouvimos falar imenso aqui há uns anos, até porque a pessoa que estava à frente dela era uma pessoa com uma grande visibilidade. Estou a pensar no caso da ASAI, que trabalha na parte das atividades económicas, e que a ASAI, note-se, faz intervenções, e todos nós até já vimos intervenções da ASAI, até em termos das armas usadas, bastante evidentes e musculadas, por assim dizer, e a ASAI, que note-se, a ASAI pronto, tem este tipo ela trabalha desta forma, faz operações que são operações de autoridade, mas geralmente não pensamos nelas como uma polícia. Note-se que também, porque há bocado falei da história em relação à GNR, aquilo que se chamava a Inspeção das Atividades Económicas, e que foi tendo outros nomes no passado, nos anos 20, e nós chegámos ali ao golpe de 26 com várias polícias, era quase, até se dizia, a polícia do senhor ministro X, a polícia do senhor ministro tal. Pronto, que aquilo estava, a degradação do poder político tinha levado àquilo, e uma das entidades mais musculadas do país, já tinha havido o golpe de 28 de maio, era as inspeções das atividades económicas. É lá
que aquilo que depois nós vimos a conhecer como PIDE e que no início não se chamava PIDE, vão recrutar parte do seu pessoal. Eles, aliás, podiam andar armados, porque não estou a falar os da PIDE, estou a falar os das atividades económicas, porque eles argumentavam que não havia nada mais difícil que enfrentar os merceeiros de Lisboa. As pessoas que faziam aquelas fraudes com o vinho, com os enchidos, portanto, havia uma história nesta parte das atividades económicas, mas pronto, regressando aqui àquilo que identificamos como autoridades e forças policiais, temos a ASAI, temos as cada vez mais evidentes polícias municipais, têm sido criadas abundantemente, elas têm uma estrutura complexa. Quando nós olhamos, é um bocadinho como a GNR. Voltando só atrás, a GNR depende de uma parte das Forças Armadas, não é? Do Ministro da Defesa, outra parte do Ministério da Administração Interna e, em caso de grave crise ou guerra, coisa que esperemos que não nos aconteça, nem sequer a grave crise, elas passam mesmo para as Forças Armadas. Portanto, mas a GNR tem esta parte aqui dupla, de defesa e, por outro lado, do Ministério da Administração Interna. E agora temos aqui, no caso das polícias municipais, os diferentes presidentes de Câmara que têm polícias municipais detêm, são eles que estão no topo da cadeia hierárquica destas polícias municipais, embora a tutela esteja na PSP ou na GNR. Portanto, mas temos também aqui as polícias municipais e vemos como cada vez estão mais presentes. Depois temos também, é importante lembrá-lo, e não necessariamente por boas razões, a questão da guarda prisional. Quando foi da fuga de Val dos Judeus, nós até percebemos que havia ali uma maneira de trabalhar muito bizarra naquelas prisões, que em boa parte tinham, não estou a dizer que tinham levado a que a fuga fosse possível, mas havia ali muitas disfunções no funcionamento dos guardas prisionais que tinham propiciado ou tornado mais fácil que quem tivesse aquela intenção de se ir embora da cadeia o tivesse conseguido fazer. Depois temos ainda a Polícia Marítima. É escusado de explicar porque é que em Portugal a Polícia Marítima é importante, não é? Portanto, por razões para lá de óbvias. Temos ainda depois uma autoridade aeronáutica e temos ainda uma unidade de coordenação de fronteiras e estrangeiros. Portanto, é muito mais do que aquilo, e alguma coisa me deve ter aqui escapado, até porque depois há estruturas que estão integradas. Por exemplo, a GNR tem, aqui no território do continente, uma que nós chamaremos Polícia Florestal ou Brigadas Florestais. Mas quando chegamos às regiões autónomas, nomeadamente na Madeira, elas não estão integradas na GNR. Portanto, há aqui, é um mosaico muito diverso, é um puzzle, que esperemos que as peças encaixem quanto baste para que a nossa segurança esteja assegurada. Sabemos que às vezes da conjugação dessas diferentes peças do puzzle não se faz sem atrito. Todos nós conhecemos aqueles casos, aliás houve até um caso picaresco com a PSP e a GNR quando da transporte de vacinas Covid, logo no início, ali nos idos do Alentejo, quem é que fazia a segurança ao cortejo de viaturas que levava aquelas vacinas, se era a PSP, se era a GNR, então passava-se das áreas urbanas para as áreas não urbanas, a PSP e a GNR, portanto, este ficou para a história, mas claro que há mais. E agora temos aqui várias dúvidas. Uma é como é que estas forças de autoridade são auditadas. E aí chegamos a um universo que não é bem como se esperava, ou pelo menos como eu esperaria. E que é, as forças de autoridade não são todas auditadas da mesma forma. Também pode dizer-se, bem, mas o histórico deles e a natureza das suas funções também são diferentes. E, portanto, se nós temos uma PSP que está num contacto muito direto com a população e que, portanto, pode usar e abusar do poder que tem, nomeadamente de levar o cidadão para uma esquadra ou de usar arma, é completamente diferente daquele poder que, por exemplo, agora, aquela força que referia à ASAI, que não pode levar as pessoas para dentro da ASAI. Sim, e basta referir aqui ou evocar os factos, que aliás hoje até são notícia, novamente, porque parece que são mais graves do que aquilo que se pensava, e já eram gravíssimos,
na esquadra do rato, para perceber como é importante termos uma PSP auditada e escrutinada, e isso acontece através da Inspeção Geral da Administração Interna, que é tutelada pelo Ministério da Administração Interna, e todos nós estamos habituados a ver aqueles relatórios recorrentes no sentido em que tem uma periodicidade da IGAI sobre a PSP. Houve até uma altura em que a pessoa que estava à frente da IGAI tinha um enorme protagonismo, talvez porque foi quando tudo isto começava e a ideia de haver uma entidade externa que ia ali auditar a PSP parecia que era uma coisa contra a PSP. Na minha opinião, não foi e contribuiu o facto da forma autónoma como a IGAI trabalha no caso da PSP e da GNR, na minha opinião, tem contribuído, mas depois veremos o que pensam os nossos convidados, para prestigiar e legitimar estas forças. Ou seja, nós de alguma forma sabemos que às vezes as coisas não correm como deviam, seja nas operações, seja no que se faz para encobrir essas operações. Estou a pensar o caso da morte do Odair Muniz, mas temos a convicção que existe quem depois fiscalize e a forma como estas polícias estão a trabalhar, e eu acho que o prestígio delas, ou pelo menos a sua legitimidade, tem aumentado. Depois há aqui um lado de funcionamento, portanto, isto é o lado de funcionamento de operações. Depois temos um lado de funcionamento de secretaria, por assim dizer, que é feito de forma interna, e depois temos sempre o Tribunal de Contas e a Inspeção-Geral de Finanças. O caso Luís Neves, o que trouxe é que de repente tínhamos ali uma polícia importante, prestigiadíssima, e olhámos e começámos a ver, pela natureza das declarações feitas pelo seu anterior diretor, que não nas operações concretas, porque essa depois até é uma questão que até é suscitada por um outro convidado que iremos ter hoje também, que é, em Portugal, faz-se pouca avaliação sobre o sucesso das operações. Portanto, diz-se muito, não sei quantas ocorrências, não sei quantas participações, não sei quantas... Mas depois não temos muitas vezes uma avaliação sobre, então, e como é que isso acabou? Não é? Não sei quantas queixas, isto no caso da PSP, por agressão ou por roubo, mas depois como é que isso tudo acabou, não é? E no caso da PJ, portanto, aquilo que está aqui em causa é um modo de atuar muito pautado por uma palavra que quase que se já banalizou nos últimos tempos, que é informalidade, mas também no meio da informalidade e de pedir ao empreiteiro para levar os produtos e essas coisas todas, há algo que Luís Neves disse que eu acho que também era importante e que nós temos de questionar. Luís Neves, a dado momento, refere isto a propósito de uma operação que até teve um artigo grande aqui no Observador. O nome da operação era Agendódromo, se não estou em erro, e preendia-se com um caso de corrupção complicado e surpreendente no Consulado Português do Rio de Janeiro, que teria sido infiltrado pelo primeiro comando da capital e, portanto, havia que fazer uma operação de envergadura no Brasil, uma coisa complexa, com colaboração com as autoridades brasileiras, como é óbvio, não se mandam 33 inspectores da PJ de Portugal para o Brasil, assim, sem dar palha a ninguém. Mas, segundo Luís Neves, a forma e os procedimentos administrativos previstos para se adquirirem os bilhetes para estes 33 elementos da PJ irem para o Brasil não garantiam a segurança e o secretismo, pois penso eu que indispensável para que estes homens não tivessem um encontro inesperado com o primeiro comando da capital no Rio de Janeiro. E, portanto, não era possível manter-se o secretismo da operação tendo cumprindo os procedimentos burocráticos legais para a aquisição dos bilhetes, o que depois levou ao uso de um cartão de crédito e por aí fora. Isto é, aliás, uma das coisas que opõe Luís Neves neste momento ao Tribunal de Contas e onde ele espera conseguir dar conta das suas razões, não é? Para porque é que optou por esta forma. E esta queixa de Luís Neves, de que os procedimentos administrativos previstos não têm adesão na realidade dos serviços, não é exclusiva de modo algum do antigo diretor da Polícia Judiciária, agora Ministro da Administração Interna. Encontramos outras pessoas com cargos altos na administração pública que, a dado momento,
se queixam, outros não querem aceitar, outros aceitam que não vão fazer aquilo que se propunham, exatamente porque têm esta dificuldade. Agora, nós temos aqui uma polícia judiciária que é, como já falámos da IGAI, que audita, escrutina, use o verbo que se quiser, a PSP e a GNR. No caso da PJ, não é isso que de facto acontece. Nós aí temos a Inspeção Geral dos Serviços de Justiça, que está dentro do Ministério da Justiça e que não parece ter, depois poderemos falar disso durante o programa, e procede regularmente também uma auditoria a todos os organismos de justiça, mas não se posiciona face à PJ da mesma forma que a IGAI se posiciona face à PSP e à GNR, ou seja, há uma... não estou a dizer subserviência de modo algum, mas estou a dizer que não há aquela visibilidade, aquele posicionar-se como um organismo externo que nós encontramos na IGAI. Quanto à ASAI, aí as coisas serão bem mais complicadas, o que não faz muito sentido, na minha opinião. A ASAI é avaliada por um gabinete de coordenação e avaliação da atividade inspectiva, que, portanto, funciona na dependência direta da ASAI para avaliar e que a avalia, e depois temos as auditorias do próprio Ministério da Economia. Ou seja, a ASAI, tendo em conta a natureza das operações que pode fazer. Todos nós vimos algumas operações da ASAI, nomeadamente na Feira do Relógio em Lisboa, entrar por restaurantes, todas aquelas coisas. Tendo em conta, muitas vezes, até a natureza valiosa daquilo com que lida, esperar-se-ia que tivesse mais que esta forma de ser avaliada, auditada, e depois, claro, temos sempre o Tribunal de Contas no final da linha a dar conta das minudências do dia, passo a expressão. Depois temos as polícias municipais, claro, também têm que prestar contas ao Tribunal de Contas, à Inspeção Geral de Finanças, e sabemos até como tem havido problemas entre a PSP e a GNR e as polícias municipais, sobretudo por causa das questões de funções, de natureza de funções, mas as polícias municipais, o seu superior hierárquico é o Presidente da Câmara, mas o comando operacional está no outro lado. Portanto, aquilo que temos aqui é que as polícias municipais estão assim numa espécie de limbo, não apenas para a questão de quem pode deter quem, ou se as polícias municipais podem deter alguém ou não podem, que é um assunto bastante polémico, mas também temos aqui que muitas vezes, até pela natureza das funções que desempenham e gostavam de desempenhar, esperar-se-ia que o seu escrutínio fosse mais um escrutínio mais profissionalizado. Depois chegamos à guarda prisional. A guarda prisional depende do Ministério da Justiça e, na verdade, depende da Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais. As auditorias são feitas pelo Serviço de Auditorias e Inspeção, que é uma estrutura que faz parte desta Direção-Geral, mas todos nós, seja em coisas como quando temos notícias sobre as cadeias, as prisões, sobre algumas decisões que são tomadas a 100% dentro das cadeias, sobre algum modo de funcionamento, talvez, e pela própria natureza e sensibilidade das funções de um guarda prisional. Eu não tenho nada a ideia de que uma prisão deva ser um hotel, mas tenho a certeza que uma prisão não pode ser um mundo com regras flexíveis, por assim dizer. E vejo com muita preocupação a banalidade com que se aceita que um preso seja maltratado por outros presos, independentemente da natureza do crime que praticou. E portanto, acho que nós aqui, certamente que é um trabalho muito difícil ser guarda prisional, haverá grande insuficiência de meios, mas acho que nós precisávamos de saber muito mais e de termos os serviços prisionais, os corpos de guardas prisionais muito mais
auditado e escrutinado, até para ser legitimado, muitas vezes até nas queixas que fazem, e que, penso eu, que muitas delas têm o seu fundamento. E, enfim, vamos chegar à Polícia Marítima. A Polícia Marítima está na tutela da Defesa Nacional e, portanto, sob a tutela de um diretor-geral da Autoridade Marítima, que acumula as funções de comandante-geral da Polícia Marítima e do membro responsável pela área da Defesa Nacional. Ou seja, somando 1 mais 1, não dá 2 vezes mais escrutínio, penso eu, pode dar, talvez... Aqui a adição pode revelar, pode traduzir-se numa perda de valor. Portanto, soma-se, mas depois diminui. Porque ainda por cima temos aqui tutelas diferentes, portanto, o que é muitas vezes o princípio para a criação de zonas mais ou menos opacas e cinzentas. Depois ainda temos a unidade de coordenação de fronteiras e estrangeiros, porque, convém também dizê-lo, o desmantelar do CEF acrescentou ainda mais complexidade a tudo isto. Portanto, tudo somado. Voltando às perguntas que formulaste no início, João, sim, realmente temos de ver se as regras que temos do ponto de vista administrativo permitem ou não cumprir com segurança as operações das forças ditas de segurança e autoridade. Temos também a questão se as diferenças de forças de autoridade e polícias são auditadas de forma que corresponda a dar transparência sobre o seu modo de funcionamento e a legitimá-las. Depois, e por fim, perceber-se que existem várias polícias e várias forças de autoridade. E, por último, algo que não desenvolverei, porque também me parece não ser muito necessário, é que é óbvio que nós estamos a viver um momento em que há guerra entre polícias, e isso é muito evidente no caso de Luís Neves, e dentro das próprias polícias, nomeadamente da PJ, porque, como foi, aliás, bem esclarecido por André Ventura, de onde vieram estas informações, viram outras, e, portanto, as informações, neste caso, só vêm dentro das polícias, e como ninguém vai lá dentro dar-me em punho buscá-las, ou gravador em punho, alguém as terá de transmitir. Portanto, acho que Luís Neves parece-me ser o caso do Ministro da Administração Interna, antigo diretor da PJ, algo que, como se diz em português, pagava para não ver e não ter para que isto não tivesse acontecido, mas acho que podemos aproveitar estes casos para perceber um pouco mais sobre o que é que isto revela sobre o funcionamento das polícias, o seu cotidiano, as diversas polícias, e, portanto, vamos para o estúdio.